Todo mundo já sentiu medo alguma vez na vida, seja medo de altura, do escuro, de amar ou até mesmo de realizar atividades cotidianas. Mas o que é esse sentimento? Quem responde essa pergunta pra gente é o psicanalista Jonatas Liache. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Tudo. E falando em medo, você passou hoje por alguma situação? Hoje especificamente não, mas quase todo dia a gente passa, né? O medo é uma situação de alerta e, na verdade, ele é perfeitamente normal. Se você pensar na dor e no medo, os dois são normais. Aliás, eles são benéficos para a gente. Se você estiver andando, por exemplo, numa rua e alguém te esfaquear pelas costas, você não viu nada, mas você sentiu uma dor. E aquela dor vai te levar a buscar ajuda. E a ajuda vai te ajudar a se recuperar. Agora, imagine você passando alguns meses depois na mesma rua. Você já vai ter medo. Esse medo é um sinal de alerta porque você teve um perigo lá iminente, presente. Então, o medo é uma coisa boa. O medo, o pânico, a angústia, a ansiedade. Então, aí a gente tem que diferenciar, porque o medo, ele é bom enquanto ele nos regula para preservar a vida. Então, é um estado de preservação. Ele dispara a adrenalina, né? Que é um agente que dispensado na corrente sanguínea, vai nos ajudar a ter oxigenação maior no músculo, os brônquios se dilatam, ou seja, a gente está diante de um perigo iminente. Aí a gente vai se cuidar. Até aí o medo faz bem. O problema é quando o medo ele começa a ultrapassar esse limite. Começa a dominar a gente. Exatamente. Aí a gente já não tem mais um motivo. Porque uma diferença bem básica entre medo e ansiedade o medo é uma reação de apreensão diante de um perigo iminente. Você objetiva isso, você está vendo. Por exemplo, um cachorro. A pessoa tem medo de cachorro. Se viu um cachorro na frente, ela tem medo. E a ansiedade, por sua vez, é uma apreensão, um estado de apreensão por algo que você não vê, que você nem sabe muitas vezes o que é que provoca aquele estado de apreensão. Então você, da mesma forma que o medo dispara adrenalina no sangue, você fica tenso sobre alguma coisa, mas não tem nada aparentemente te ameaçando. É uma diferença básica. Você diria que a ansiedade é a mutação do medo? Sim, é possível dizer isso sim, com certeza. Quando a ansiedade se instala é porque a gente tem alguma coisa... Vamos pensar assim, um evento traumático aconteceu na sua vida, um acidente, alguma coisa assim, muito que para o que você não estava preparada, e aí você traumatizou, houve alguma coisa que te incomoda. O ego, que é uma instância em nós que nos ajuda a ter equilíbrio, empurra isso para o inconsciente, ou seja, evita que a gente fique sofrendo sobre aquilo. Mas esse esforço do ego e a insistência desse trauma voltar sempre causa uma tensão. Aí a ansiedade aparece, que é aquela tensão, aquele medo sobre alguma coisa que não existe. E aí é a ansiedade. Muitas pessoas têm medo, sobretudo disso, de coisas que nem aconteceram, nem... Absolutamente certo, porque aí é a ansiedade. Então, por exemplo, aí a pessoa desenvolve uma ansiedade e ela não sabe de onde vem isso. Daqui a pouco aquilo toma de um certo vulto, uma certa forma grande, e a pessoa sem controle tem uma crise de pânico. Aí dispara o coração, ela pensa que vai morrer, falta de ar, uma série de coisas. E aí quando ela descobre que isso foi uma crise de ansiedade por causa de alguma coisa, que ela não sabe direito o que é, aí ela desenvolve um medo de ter aquela crise de novo. É o famoso medo de ter medo. Então, o medo pode estar associado à ansiedade. Então, na ansiedade, existe medo. Então, o medo pode potencializar, ele aumentar a ansiedade. E o curioso é que o medo pode estar enraizado a certas culturas, traumas, como você disse. Sim. Assim... Religião, onde tem muita expectativa religiosa, muita expectativa sobre controle, leis rigorosas, ditaduras, ou seja, você não é livre para você fazer aquilo que você deseja. Existe algum código de lei ou um referendo de comportamento, seja moral, seja legal, criminal,
que impede você de avançar, e aquilo te causa ansiedade. Então você pode viver embaixo de um estado permanente de medo. Mas como você disse, uma dose de medo é necessária. É necessária porque nos ajuda a preservar a vida. Isso é sinal de que você está viva. Então ter medo é maravilhoso no ponto de vista de nos despertar para nos proteger. Agora, quando passa disso, aí ele vira um vilão mesmo. E como fazer quando ele se torna um vilão? Eu acho que assim, algumas coisas fundamentais, eu diria assim, algumas descobertas. Vamos lá. Primeiro, descobrir quem você é. Ou seja, quais são as suas limitações, até aqui eu vou. É melhor eu parar por aqui. Quais são as suas capacidades? Eu consigo fazer isso. Não, isso eu não consigo fazer. Então, você saber quem você é, saber os seus limites e as suas capacidades. Uma outra descoberta talvez seja como agir antes de reagir. Então, assim, nós estamos vivendo uma sociedade em que tudo é muito rápido e você está sempre tendo que estar preparado para agir rapidamente. E, às vezes, agir rapidamente é mais uma reação do que uma ação. Então, quando a gente aprende a agir, a gente acaba fazendo planejamentos, evitando frustrações. E, na verdade, Gabriela, a frustração é uma porta aberta para o medo tomar conta na vida da gente. E a gente deveria prestar atenção em como ele se manifesta? Assim, eu acho assim que, de uma forma bem tranquila, se você está vivendo uma situação e aquilo está te deixando ansioso, olha só, não estou falando de ansiedade, mas ansioso, né? Uma iminência assim de que você tem que resolver aquilo, você precisa dar um jeito naquilo, e às vezes nem tanto é necessário que isso aconteça naquela hora e daquele modo, então já é um sinal de que você pode estar começando a desenvolver medo. Vencer ânsias ou ansiedades no sentido de agir rapidamente pode evitar que a gente tenha medo. Porque o excesso de medo pode nos levar à doença chamada ansiedade. Aí já é outra coisa. E isso bloqueia muitas vezes, né? Com certeza. Muitas pessoas hoje, por exemplo, olha que interessante como o medo está tomando conta da sociedade de modo geral. Então não é só uma questão de ansiedade, ansiosos e tudo mais. Mas o medo, por exemplo, quando ele sai daquele campo de segurança, a pessoa começa a evitar coisas que antigamente eram naturais, normais. Por exemplo, medo de fazer o vestibular, medo de casar. Medo de dirigir. Medo de dirigir, medo de ter filhos. Não vou ter filho numa sociedade tão violenta. Aí ela racionaliza. Não, o mundo está muito difícil, é muito violento, é difícil ganhar dinheiro, ter provisão, é melhor não ter filho, é melhor ter um filho só. Então o medo, ele vai invadindo aqueles campos onde antigamente a gente tinha mais segurança, mais tranquilidade para desenvolver uma vida natural, como sempre foi na história dos nossos avós, dos nossos pais. Então você diria que é bom a gente se afastar daquilo que nos causa muito medo ou enfrentar essa situação? Eu acho que depende da situação. Há situações em que você realmente tem que encarar. Por exemplo, o vestibular que eu disse aqui. A pessoa que não tem uma vocação para ser celibatário vai ter que casar. Então vai ter que enfrentar essa situação. Então não precisa racionalizar muito. É só ir segundo a intuição também. As pessoas não podem assim, se programar muito para o medo. Eu vou planejar minha vida para não ter medo, eu vou planejar o meu futuro para não ter insegurança, porque não dá certo. Muitos desses planejamentos acabam dando por água abaixo. Ela tem que ter um misto de coragem, um misto de planejamento e também um pouquinho de sensibilidade. Aí fazer a vida acontecer. Porque medo do desconhecido a gente sempre vai ter. Sempre vai ter. Até Deus mesmo, né? Por exemplo, as pessoas mais religiosas, tem uma expressão na Bíblia que diz assim que com Deus a gente se relaciona através de temor e tremor. O temor ali não é o phobos da palavra que origina o medo, da onde vem fobia, uma série de coisas. Ali é um temor de respeito, assim, de saber quem você é diante de quem você está. Então, esse tipo de medo a gente acaba espalhando na nossa vida, diante de um chefe, diante do pai, da mãe, né? De figuras que estão acima da gente, diante de pessoas que às vezes têm o mesmo nível de responsabilidade e ação. Por exemplo, marido e mulher. Os dois estão no mesmo nível, mas um respeita o outro, tem medo, temor e respeito um pelo outro. Isso ajuda o equilíbrio na relação.
Então, o jeito mesmo é a gente não deixar se dominar pelo medo, né? Sim. Só isso. Você percebeu que está passando daquele limite da segurança, em que o medo te é favorável, aí você deve, talvez, fazer aquelas descobertas que eu falei, agir antes de reagir, você saber quem você saber ter alguns pontos, por exemplo, ter um solo firme. Se eu puder dar uma boa dica, descubra um solo firme, um solo onde você tenha âncoras, conselhos, até às vezes, se for necessário, uma ajuda profissional, mas gente firme ao seu lado, gente que te motiva, que te abraça, que te acolhe, né? Bons conselhos, enfrentamentos. Desenvolver a coragem significa você, a cada vez, buscar enfrentamentos maiores. Legal, Liette, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você.